Bom dia, professor. Aqui quem fala é o Jorge. Eu e o Vinícius, nós fizemos um trabalho a respeito das bombas centrífugas, suas aplicações em empresas, suas aplicações em negócios. Falaremos um pouco de como ela funciona e falaremos também de suas aplicações físicas. Para isso, a gente vai contar um pouco de como ela surgiu, vamos contar um pouco dos componentes e de suas variantes, que são basicamente duas. Surgimento da bomba. O primeiro registro de uma bomba centrífuga é de 1475, por um engenheiro italiano chamado Francesco Martini. Essa bomba era bem primordial e ela era utilizada para elevar lama, o que para a época já era um feito bem considerável. A bomba passou por uma evolução em 1851, quando um engenheiro britânico chamado John Appold inseriu a dinâmica de paz no rotor, que aumentou a sua eficiência. Apesar da sua evolução em 1851, a bomba só foi patenteada em 1890, na Alemanha, numa época em que várias indústrias foram fundadas. A bomba já era muito utilizada nos Estados Unidos e por toda a Europa. Nesse tempo, com a grande expansão, as bombas monocelulares e multicelulares ganharam muito espaço. Desde então, a bomba vem passando por várias evoluções. Por exemplo, em meados dos anos 60, com a evolução da indústria petroquímica, foi necessário que fossem criadas bombas mais versáteis e de normas mais completas e detalhadas. Mesmo que hoje em dia a bomba parece muito igual externamente do que era antigamente, o seu interior mudou bastante. E isso fez com que sua vida útil, por exemplo, aumentasse em mais ou menos 30%. Hoje em dia, o desenvolvimento da bomba foca-se mais na digitalização e na automação, para que assim exista redução de custo e também evite a parada não programada, que acontece várias vezes quando existe um operador. Bombas centrífugas podem ser monocelulares ou multicelulares, e elas são divididas em bombas verticais e horizontais, que será explicado mais detalhadamente nos próximos slides. Essas bombas geralmente são utilizadas para elevação de líquidos ou para transferir um líquido, um fluido de um lugar para o outro. Elas são muito utilizadas para bombear água, como por exemplo em poços ou então num local de tratamento de água ou de esgoto. Ela também pode ser utilizada em indústrias petrolíferas ou indústria química e também em cervejarias. No slide a gente pode ver várias bombas centrífugas horizontais instaladas em uma indústria. Bom, professor, a bomba centrífuga, ela tem os seguintes componentes: um eixo motriz, que é o eixo central da bomba, um rotor, que é onde vai acontecer os giros, né, que dentro tem umas palhetas. Em algumas bombas, há a voluta, que é um tipo de carcaça. Em outras bombas, há o difusor, que é um outro tipo de carcaça. Bom, para entender como ela funciona, a gente tem que saber que ela é formada por duas partes principais: o rotor, que é ligado ao motor por meio de um eixo, o eixo motriz ou eixo central, e a carcaça, que pode ser do tipo voluta ou difusor. O rotor da bomba também é chamado como impelidor ou impulsor, porque ele vai gerar impulso, né? E ele é constituído por palhetas ou lâminas, das quais o fluido escoa suavemente. O rotor vai girar rapidamente, convertendo toda a energia do motor em energia cinética. Isso vai gerar uma zona de alta pressão na periferia e uma zona de baixa pressão no centro, no eixo da bomba, a qual faz com que o líquido seja sugado até a bomba, aumentando o fluxo deste pela entrada do equipamento.
Ao girar, o rotor imprime uma rotação ao fluido que entrou, movimentando na direção radial. Assim, esse fluido ganha energia cinética e vai ser impulsionado para a periferia da bomba. E aí, no caso da bomba com voluta, ele vai entrar na voluta. No caso com difusor, o fluido vai entrar no difusor. Nessa região, no caso da voluta ou difusor, a energia cinética do líquido, né, do fluido, vai ser convertida em aumento de pressão. Nisso, a carcaça convoluta ela é contida de uma área continuamente crescente, em forma de espiral. Já na carcaça com difusor, ela vai possuir aletas estacionárias, que vão fornecer ao fluido um canal de área crescente. Bom, algumas bombas também, professor, existem os rotores, elas possuem rotores abertos ou rotores fechados. Há também os rotores semi-aberto e semi-fechado. Isso vai depender muito de acordo com o fluido que vai ser escoado. As palhetas de rotor fechado, elas vão ficar entre os discos paralelos, ou seja, elas vão ser cobertas em volta. Esse tipo de rotor, ele é mais adequado para fluidos limpos, porque as passagens livres dele são estreitas e é propício a entupimento ou a entupimento com transporte de líquidos contendo sólidos ou impurezas. Já os rotores abertos, eles possuem passagens livres e sem nenhum contorno em volta, o que diminui bastante a chance de obstrução e de entupimento. Por isso, nesse caso, pode ser usados fluidos viscosos ou contendo algumas partículas. E existem também os rotores semi-abertos, que possuem uma cobertura simples na palheta, de modo que alguma parte fique livre. E por fim, vai ter os rotores semi-fechados, que vão possuir palhetas de descarga nas costas da cobertura. Há alguns problemas no processo relacionado ao uso das bombas centrífugas, que geralmente é o alto custo, né? As empresas têm um alto custo com isso, não é um custo barato. E o gasto não é restringido apenas na questão energética. Tem que ver o dimensionamento da bomba, tem que ver a cavitação, quando ela ocorre, a pressão, a sucção do motor. Esses são alguns tipos de problemas enfrentados na hora de escolher uma bomba para usar na fábrica, na indústria, ou até mesmo em casa, né, em uso doméstico, que é bem utilizado, como, por exemplo, para encher uma caixa d'água. Você tem que levar a água da rua até a caixa que geralmente fica em cima das casas. Nessa imagem, nós podemos ver os diferentes tipos de rotores. A primeira imagem ali demonstra um rotor aberto. O que a gente pode perceber é que quando o rotor é aberto, existem vários lugares onde as impurezas podem sair. Já no segundo rotor, que seria o rotor semi-aberto, que é utilizado para tanto quanto para líquidos puros, mas como para líquidos com poucas impurezas. Ele é um pouco mais fechado e mesmo assim permite a saída de algumas impurezas. E por último ali temos o rotor fechado. Nele a gente percebe que ele é totalmente vedado e não permite a saída de nenhuma impureza ou líquido. Bom, como já foi dito anteriormente, a bomba centrífuga ela também pode ter dois tipos, a vertical e a horizontal. No caso da vertical, ela também é conhecida como verticais de poço úmido, justamente por elevar fluidos. Ela geralmente só é usada na elevação de fluidos. No caso, como eu tinha dito antes, dá para encher uma caixa d'água. Geralmente você vai usar uma bomba centrífuga vertical, justamente para elevar fluidos. O porquê que isso ocorre? Porque o rotor é instalado na parte inferior do eixo prolongado.
Aí, quando ele é parcialmente mergulhado no fluido, a bomba vai fazer com que o rotor gire, elevando a saída, fazendo com que a água suba até onde será direcionado. Já as bombas centrífugas horizontais, elas são empregadas para pequenas e médias alturas, em uma taxa de vazão muito grande. Ela vai ser utilizada para melhor rendimento hidráulico e economia de energia. E há um problema na utilização dessa bomba, porque como geralmente os motores são elétricos, ela não pode ser mergulhada diretamente no fluido, mas dentro dela há uma passagem para o fluido. Como vai dar o funcionamento dela? O fluido passa por ela, o rotor vai girar, causando essa baixa pressão no centro e aumentando a pressão, fazendo com que o fluido seja escoado numa taxa de vazão muito grande. Ela na real vai ser usada para fazer com que o fluido seja escoado rapidamente, porque é justamente essa taxa de vazão grande. Então, professor, aqui nós teríamos uma representação do nosso rotor. Quando o rotor gira, ele faz todo o fluido que está aqui em volta dele girar junto com ele. E isso faz com que a força centrípeta seja transferida para o fluido, para as partículas do fluido. E com isso, com esse movimento do fluido dentro do rotor, faz com que o fluido se move para fora. Ele começa a se mover, as partículas desse fluido começam a rodar, se mover para fora. E esse movimento faz com que a pressão e também a energia cinética do líquido dentro aumentem. Aqui por dentro é um tubo ligado a uma fonte de água. Como a pressão aqui dentro desta parte está aumentando, a pressão aqui é reduzida, o que faz com que o líquido que está para o lado de fora seja sugado para dentro do rotor. A bomba deve ser muito bem vendada, porque se existir a entrada de ar, o motor não consegue gerar uma diferença de pressão suficiente para que a entrada de água ocorra, assim podendo causar mau funcionamento da bomba. Uma bomba centrífuga transfere a energia cinética para o fluido, transformando ou ela em energia potencial ou então, mais frequentemente, como explicado anteriormente, em pressão no bocal. A seguir, utilizaremos uma imagem para explicar o princípio de Bernoulli. Esse princípio é o que faz a bomba possível, porque nele nós temos que quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão é reduzida e vice-versa. E isso é o princípio da bomba centrífuga, pois nela o rotor faz com que a velocidade do fluido aumente muito, fazendo assim com que a pressão desse fluido seja reduzida. E como a pressão é reduzida, temos que o líquido continue escorrendo para dentro da bomba, pois a pressão do líquido fora da bomba acaba sendo maior do que a pressão dentro da bomba. Na imagem anterior fica claro que a pressão é maior no campo 1 e menor no campo 2. Assim, temos que a velocidade é muito maior no campo 2 do que no campo 1. O princípio de Bernoulli está presente em várias outras situações do nosso dia a dia, como por exemplo nas chaminés, onde elas são altas para pegar a maior velocidade do vento, assim reduzindo a pressão e sendo mais efetivas, fazendo com que os gases de dentro da chaminé sejam evacuados de forma mais fáceis. Durante o funcionamento da bomba, ainda podemos ver as transformações de energia,
já que a bomba transforma a energia cinética do motor em energia potencial, ou então em pressão para o fluido. Outra coisa que notamos é que a força centrífuga gerada pelo rotor faz com que as partículas do líquido ou fluido se movam para as extremidades do rotor, fazendo assim com que a pressão seja reduzida. A seguir teremos duas animações mostrando o funcionamento da bomba centrífuga. Então, professor, com esse trabalho, concluímos que a bomba centrífuga é um excelente meio de transporte de fluidos quando necessitamos, tanto na parte doméstica quanto na parte industrial, deslocar fluidos de uma região para outra, principalmente em locais onde a ação humana se torna prejudicada, como em poços de água para levar o fluido. Nesses casos, a bomba desempenha uma importante função que é justamente o transporte, e sua eficiência energética e custo vale a pena o investimento. No caso das indústrias, esse aparelho possibilita uma maior eficiência no transporte dos fluidos, o que colabora para a maximização da produção e maior agilidade. Já no caso dos seus princípios físicos, ela obedece significativamente o que corresponde às propriedades físicas e dinâmicas de fluidos e pressão, como foi dito antes. Isso nos mostrou que para um engenheiro é importante ter o conhecimento das peças e sua utilidade física para que possa colaborar com os objetivos no seu campo de trabalho.